Eu quero falar nessa noite com você sobre o tema mergulhe na fé. Olhe para quem está do seu lado e peça isso para ele assim, ó. Hoje é noite de mergulhar na fé. Você já parou para perceber que a coisa mais difícil é encontrar alguém com a vida completa? Você já parou para perceber isso? A coisa mais difícil é você olhar para a vida de um ser humano e ver que esse ser humano está de fato com a vida completa. Às vezes a pessoa tem um casamento legal, uma família legal, porém falta dinheiro. Sim ou não? Às vezes a pessoa tem uma família bacana, um trabalho legal, mas falta algo dentro dela, ela não está bem espiritualmente. Parece que sempre tem um porém na vida das pessoas, parece que sempre existe uma vírgula. A pessoa casou, está feliz da vida, porém falta casa. Sim ou não? Parece que é incrível. A pessoa tem um currículo extraordinário, a pessoa ela é formada, a pessoa ela tem cursos, porém, quando você olha, a pessoa está desempregada. A pessoa conseguiu montar sua empresa, ela tem o seu negócio, com muito suor, com muito sacrifício, porém, ela não tem clientes. A gente vê que, quando a gente olha para algumas pessoas, parece que nunca dá certo da vida estar completa. Em todas as áreas da vida, a pessoa está bem. A pessoa monta a empresa, está faltando cliente, está faltando faturamento, está faltando dinheiro para investir. A pessoa tem um produto maravilhoso, ela tem uma ideia que pode revolucionar, mas não tem ninguém para investir no produto dela. Mas a pessoa, querido, tem algumas pessoas que ela tem uma porta de trabalho excelente para a vida dela, porém ela não tem saúde para poder trabalhar. A gente percebe e às vezes olha e parece que existe até uma força do mal, uma força maligna que não quer que a pessoa tenha uma vida completa, sim ou não? Parece que tem uma coisa que fica amarrando. Uma hora você está bem na família, outra hora você está bem com os irmãos, está bem com o pai e mãe, bem com a esposa, mas está com problema no trabalho. A gente fala muito sobre isso aqui. E a verdade é que a gente não consegue olhar para alguém e falar assim, poxa, a pessoa está com a vida completa. Só que o nosso Deus é um Deus completo, amém? E Ele quer que a gente viva de maneira abundante, de maneira completa. Que a gente possa, nas áreas da nossa vida, olhar e ter paz. Então, quando a gente olha para Naamã, a gente vê que ele era um cara que tinha títulos, ele tinha um bom currículo, ele era um homem importante, porém leproso. Todos nós temos um porém, todos nós temos uma vírgula em alguma área da nossa vida. Eu não sei se você sabe isso, mas a primeira coisa que a lepra, ou nos dias de hoje a chamada hanseníase, ela causa, antes de se tornar aquelas feridas graves que a gente vê, a hanseníase, ou a conhecida lepra, ela deixa, o primeiro sintoma da lepra é deixar a pessoa sem sensibilidade. A pessoa vai perdendo a sensibilidade, então a pessoa vai perdendo o sentido, a pessoa ela não tem mais o tato, e a lepra ou a hanseníase ela vai se concentrando nas partes da ponta do corpo, ela vai perdendo o tato, ela não vai sentindo mais nada. Se ela colocar a mão no fogo, ela não sente queimar. A pessoa que tem lepra, que tem a hanseníase, se ela fizer um corte na mão, ela não sente dor, porque a lepra ela vai tirando a sensibilidade do corpo. Então, pensando nisso, eu vejo que a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando essa pessoa, bispa, ela se torna insensível ao que ela está vivendo. É quando a pessoa já não sente mais, é quando a pessoa ela perde a sensibilidade diante da derrota, ela perde a sensibilidade diante da miséria, ela perde a sensibilidade diante dos problemas que ela está vivendo, e ela passa a aceitar aquilo como se fosse algo normal na vida dela. A pessoa perdeu a sensibilidade, o casamento dela, desculpa a expressão aqui chula que eu vou usar, mas está uma miséria, está uma desgraça, e a pessoa perdeu a sensibilidade. Para ela é normal viver assim. A pior coisa que tem é quando a gente perde a sensibilidade, porque a gente não sente aquilo que estamos vivendo. Então, quando nós olhamos para isso, que ele tem pessoa que está numa situação de fracasso, numa situação de derrota, mas a pessoa já se entregou de tal maneira que ela acha que aquilo é normal, ela não consegue mais sentir a derrota. Para ela é normal
normal ter que ficar pagando conta atrasado, para ela é normal ter que dormir debaixo de confusão, de briga, de coisas quebrando dentro de casa, para ela é normal viver sendo humilhada no trabalho que ela trabalha, para ela é normal viver sendo assediada onde ela trabalha, para ela é normal ficar andando pelos metrôs e trens da vida sendo encostada, passando por esse tipo de coisa. A derrota já tirou toda a sensibilidade, a miséria, os problemas, e a pessoa não tem mais. Isso vira uma coisa difícil. A pessoa, quando se entrega, ela não consegue sentir mais o fracasso, a pessoa não consegue mais sentir vergonha. Então a pessoa começa a viver com o seguinte discurso: tanto fez como tanto fez como tanto. A pessoa perde a sensibilidade. O primeiro sintoma que a lepra causa na pessoa é isso, ela perde a sensibilidade. Ela vive assim, ó, tanto faz. Ela está tendo problema com o marido. Você conhece alguém assim? Está tendo problema dentro de casa com o marido, com a esposa. Diz, se você quiser viver bem, tanto. Se você quiser me ajudar, tanto. A pessoa vive indiferente, a pessoa vive acomodada, a pessoa já se acomodou com a situação, ela perdeu o poder de reação. Você conhece pessoa que perdeu o poder de reação? Ela se entregou de um jeito que ela acha que a vida financeira dela nunca mais vai mudar, que ela sempre vai viver aquela miséria, aquela escassez, aquela vida contando dinheiro, contando moedas, que ela nunca vai ser feliz no amor. A pessoa já se acomodou com a situação, ela perdeu a reação. Ela teve um problema num relacionamento, ela foi infeliz, a pessoa foi infiel, a pessoa machucou, a pessoa traiu, e ela perdeu o poder de reação. Ela acha que nunca mais ela vai ter felicidade no amor. Tem pessoas que vivem a essa margem. A pessoa não sente mais raiva da derrota. E eu vou dizer uma coisa para você: você só vai conseguir vencer a miséria na tua vida quando você sentir ódio, quando você sentir raiva, quando você olhar para a situação e você falar, nunca mais eu vou viver isso aqui. Eu me lembro que eu tive só 3 namoradas. A primeira no tempo de escola, a segunda que é a mãe do meu filho, e conheci a bispa. E nos 2 primeiros relacionamentos eu passei por muitas situações, e quando eu entrei para a igreja, eu conhecia Jesus Cristo, eu conheci o Evangelho, eu me revoltei com aquilo. Eu me revoltei, eu falei assim, eu nunca mais vou viver uma situação dessa na minha vida sentimental. E aí eu passei a ser ensinado, eu passei a ser orientado dentro da igreja. Olha, quando você for... Por que tem muita gente, irmão, que está dentro da igreja está sofrendo? Porque a pessoa, ela ouve, mas não obedece. Aí a pessoa está dentro da igreja, ela vai arrumar alguém que está no mundo. Bispo, mas ele é bonitinho. Bispo, mas ele é legal, ele é trabalhador. Só falta Jesus. Falta tudo. Então, quando eu vou permitindo, quando eu vou aceitando, as coisas não mudam. Eu preciso criar uma indignação, eu preciso ter raiva, ódio. Diga comigo, ódio. Não, mas diga agora com força, diga ódio daquilo que eu estou vivendo, porque senão eu nunca vou conseguir vencer uma coisa quando eu não tenho ódio daquela miséria, daquele problema, daquela situação que eu estou vivendo. Então, se você parar para perceber comigo, meu irmão, minha irmã que está aqui essa noite, tem muita coisa que você está vivendo porque você está permitindo, porque você já perdeu a sensibilidade. Você precisa ser feliz no amor. Isso aí não é questão de sorte, é questão de você se posicionar e determinar, a partir de hoje eu não vou viver mais isso. Você tem que parar de viver abuso a partir de hoje. Se gritar comigo, se pôr a mão em mim, se falar comigo de um jeito que eu não mereço, acabou. Você tem que se revoltar, você tem que ter ódio dessa situação. A partir de hoje eu não vou mais ficar contando moeda para pagar conta, eu não vou ficar mais tendo que passar humilhação. Eu preciso mudar. Agora eu preciso criar um ódio contra aquilo, porque se eu não tiver ódio daquilo, eu não vou juntar todas as minhas forças para lutar contra aquilo. Amém? Você está entendendo isso, sim ou não? Então, enquanto dá para empurrar com a barriga, essa lepra vai continuar. Tem muita gente que está empurrando as coisas com a barriga, está empurrando o casamento com a barriga. Essa lepra no teu casamento vai continuar.
Você está empurrando com a barriga a sua vida financeira, essa lepra da miséria, ela vai continuar na tua vida. Você sempre vai olhar com um olhar de inveja. Ninguém pode aparecer com um carro novo que você vai olhar com um olhar de inveja. Você não vai olhar com um olhar de falar assim, poxa, fulano batalha, merece crescer. A pessoa aparece com um anel, com um relógio, com um brinco, com uma chapinha. Você sempre vai ter esse olhar de miserável. Porque você vai empurrando com a barriga e tudo que os outros conquistam ofende você. Agora, quando você quer pombaça, você fala assim, a partir de hoje isso não vai ser mais isso na minha vida. A partir de hoje eu vou arrumar meu carro, vou mandar polir, eu vou dar um jeito, porque eu não aceito isso. Você vai começar a ver as coisas diferentes, meu amigo. E preste atenção que eu ainda não coloquei nem Deus na história. É só o poder da sua determinação, da sua decisão. É impossível uma coisa que você odeia fazer parte da tua vida, sim ou não? Quem odeia a falsidade? Você convive com pessoa falsa? Sabe por que não? Porque você odeia. Sabe por que você vive com a escassez? Porque às vezes não é porque você não odeia, é porque você permite. Você permite. Quando eu tomo uma decisão de parar de empurrar com a barriga, a lepra ela tem que sair, porque eu vou passar a odiar aquele problema. Então a lepra chamada miséria, derrota, ela vai continuar. Enquanto você está fazendo o que dá para fazer, enquanto você está empurrando com a barriga, está indo. Enquanto você está empurrando o teu ministério com a barriga, as coisas estão aí do jeito que está. Teve gente que falou assim, poxa bispo, mas para que 30 dias de santo jejum? Nós estamos no segundo dia hoje, diga aleluia. Eu estou me sentindo muito bem. Tem gente que está falando assim, bispo, para quê? Não entra no jejum não, meu filho, continua vendo o diabo se andar na tua casa mesmo. Não entra no jejum não, meu filho, continua vendo tua vida sentimental do jeito que está. Não entra no jejum não, continua vendo tua vida espiritual enderrocada do jeito que está mesmo. Não lê a Bíblia, não ore, não jejue, faça isso mesmo. Continue empurrando com a barriga e a lepra, ela vai comer a sua carne por inteiro, vai comer você de fora para dentro. Então eu preciso, irmão, me indignar. Eu preciso ter raiva da situação que eu estou vivendo. Eu preciso ter raiva, irmão. Quando eu começo a ter problema com a minha esposa, aquilo já começa a me revoltar, porque eu digo para ela assim, Deus nos criou para viver bem, não para viver de fachada. Então quando eu estou com ela, desfrutando, tomando um café, almoçando, aquilo vai ficando bom para mim. Você pode dizer amém? Som. Quem sabe faz ao vivo, né, irmão? Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, para de empurrar com a barriga. Eu preciso ter raiva da situação, diga comigo, raiva. Eu preciso me indignar. Eu preciso ter indignação. Eu tenho que olhar para aquilo que eu estou vivendo e falar assim, Deus não me criou para viver isso. Quem concorda com isso aí, diga amém. Então quando eu olho, por exemplo, para o IPVA do meu carro, quando eu olho para a casa que eu estou morando, quando eu olho para a situação que eu estou vivendo, eu digo, eu não nasci para viver nessa situação. Eu não nasci para viver assim. Na minha vida tem que ter paz, na minha vida tem que ter prosperidade, na minha vida tem que ter alianças verdadeiras, amigos que me amem, que eu os amo. E tudo que foge disso sai da normalidade daquilo que Deus me criou para viver. Então eu digo assim, eu não nasci para viver isso, eu não aceito viver. Eu não quero isso para mim. Então quando chegar a prestação do meu carro, quando chegar minhas contas, eu quero ver o dinheiro para eu poder pagar. Agora eu não posso aceitar, eu preciso me indignar. Diga, eu tenho que me indignar. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de migalhas? Não, é um Deus grande. Diga, é um Deus grande. É um Deus poderoso. Então se o meu Deus é grande, se o meu Deus é poderoso, eu vou viver o melhor dessa terra. Agora isso não quer dizer que eu não vou passar por problema. Preste atenção. Eu não estou falando para você de algo aqui triunfalista. Eu estou falando para você que se meu Deus é grande, a Bíblia diz que Ele mede a terra e tudo que há nela com a palma da mão. O que é o teu problema diante da palma da mão desse Deus tão grande? A Bíblia diz que as águas que existem no mundo parece como uma gota na concha da mão de Deus. Eu pergunto, o que é a tua dívida na mão de um Deus tão grande assim? Eu pergunto para você, o que é o câncer, o que é a AIDS, o que é a lepra na mão de um Deus tão grande assim? Agora eu não posso aceitar.
E quando a gente fala não aceitar, quando a gente fala de determinar algo na nossa vida, aí vem aqueles supostos teólogos reformados dizendo assim, não, a vontade de Deus já está pré-estabelecida, e a gente entra aí num debate de... Amém, irmãos? Então eu não posso aceitar a situação. Abre para mim, filho, 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 2. Para ganhar tempo, ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir na casa de Naamã. Preste atenção. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa do profeta Eliseu. Diga aleluias. Olhe para mim e preste atenção. Naamã não conhecia o Deus que a gente conhece. Naamã era um pagão. Naamã era um idólatra. Sim ou não? Mas Naamã entendia que para ele colher, primeiro ele tinha que plantar. Então Naamã decide pagar um preço. Ele falou assim: opa, tem um Deus lá em Israel que pode me curar através da vida de um profeta dele. Então o que Naamã decide fazer? Ele decide ir até o profeta, diz, ele decide ir até o profeta. Obrigado. Som. Ele decide ir até o profeta. Então ele, sendo um pagão, ele leva presentes, Dedé, a um Deus que ele não conhecia. Ele decide, preste atenção agora aqui, ele decide pagar um preço para Deus mudar a vida dele. E é o que muita gente quer, mas não está disposta a fazer. Essa aqui é a verdade. Ele larga tudo, ele fala assim: tem um profeta lá? Pode me curar? Então eu vou pagar o preço que for mas eu vou em busca do meu milagre. Só que Naamã, ele tinha uma opinião formada de como o milagre ia acontecer. E na maioria das vezes, eu quero dizer uma coisa para você aqui: Deus, ele faz tudo ao contrário daquilo que você pensa. Abre para mim, filho, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Deixa o capítulo 5 aí aberto, que nós vamos ir circulando por ele. Versículo 10, bem rapidinho. Isso. Olha só. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá, olha só, Naamã, um general de guerra, um chefe de estado, um ministro da defesa da nação da Síria, Everton, chega até o profeta. E aí então, quando ele bate na casa do profeta cheio de prata, cheio de ouro, cheio de presentes para aquele Deus que ele não conhece, o profeta nem desce lá para receber. Ele diz assim: ó, vai lá, mensageiro. Olha o que diz. Enviou um mensageiro para dizer: vá e lave-se quantas vezes no Rio Jordão? Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ou seja, a gente muitas vezes tem na nossa mente a maneira como que Deus vai trabalhar, e muitas vezes Deus vai na contramão daquilo que a gente acha. Ele pensou: pô, eu sou um general, eu sou um estadista, eu sou o ministro da defesa da Síria. Quando eu chegar, o profeta vai se levantar, porque é assim que a gente faz quando a gente está diante de uma autoridade, sim ou não? Às vezes eu, como pastor, como bispo numa igreja, chego em algum lugar, o pessoal: pô, o bispo chegou. Naamã, ele chegou cheio de pompa, falando assim: não, eu já sei como é que Deus vai fazer. O profeta vai se levantar, ele vai estender a mão no lugar que está a lepra e vai dizer assim: ó, seja curado em nome do meu Deus. Para começar, o profeta nem foi receber Naamã.
mandou um servo e falou assim: ó, vai mergulhar 7 vezes no Jordão. Versículo 12: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Olha só a arrogância de Naamã. Será que não poderia me lavar em nenhum deles e ser purificado? Então foi embora dali. Ele foi batendo perna porque Deus não trabalhou do jeito que ele... Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus não trabalha da maneira que você quer. Tem pessoa que diz assim: bispo, eu estou 1 ano na igreja e eu não vi mudar nada. Você vai ter que ficar mais 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Pode ser que não mude. Você está disposto? Porque Deus não trabalha do jeito que eu quero. Deus trabalha de acordo com a palavra dele. Então a chave da vitória é a obediência. Isso aí, se você quiser anotar, você precisa anotar isso. É simples, porém profundo. A chave da vitória é a obediência. Naamã ficou contrariado quando o profeta não quis receber ele. Mas que falta de respeito, é um ministro da defesa, um estadista, não ser recebido pelo profeta. Agora sabe o que é interessante, diaconisa Gil Black? É que Eliseu não quis saber se ele era um general, um ministro de defesa. Ele só mandou ir mergulhar no rio. Diga, ele só mandou mergulhar no rio. Ele mandou mergulhar quantas vezes? Foi 8? Foi 6? Quantas foi? Ele falou: mergulha 7 vezes. Se você obedecer, você vai ficar curado e pronto. Se você não obedecer, o problema é seu. Então, meu irmão, posso falar uma coisa para você? Quando a palavra vem do altar, quando a palavra vem do homem de Deus, quando a palavra vem das escrituras, ou você obedece e vive um milagre, ou você duvida e não recebe nada. É você que decide. Eliseu falou para ele assim: ei, você quer ser curado? Eu não preciso ir aí não. É só você mergulhar quantas vezes? E se você obedecer, você vai ser curado. Se você não obedecer, o problema é seu. Diga para quem está do seu lado assim: se você decidir obedecer, você vai arrebentar. Se decidir duvidar e não obedecer, o problema é seu. Ele fica revoltado de ter que ir no rio cheio de lama, como o Jordão. E ele ainda diz assim: na minha terra tinha rios mais limpos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não era o rio que ia curar Naamã. O que ia curar Naamã? É o quê? A obediência, irmão. A chave da vitória é o quê? Ele falou assim: mas tem tanto rio lá onde eu moro, na Síria, bem mais, o rio mais sujo da minha cidade, o mais sujo é mais limpo que o Jordão. Só que o que ele não entendia, o que você muitas vezes que vem aqui toda quarta-feira não entende, que não é as águas do rio que você vai mergulhar que vai te curar, é a obediência à palavra do homem de Deus, é a obediência à palavra que sai do altar, é a obediência à palavra que você ouve aqui. Então não adianta você querer dar 7 pulos, 7 mergulhos, não importa as águas que você vai mergulhar, o que importa é a obediência de você fazer o que foi mandado. O que ele não estava entendendo, que era a obediência à palavra do homem de Deus que ia fazer ele ser curado, não as águas. Tinha muitas águas na Síria, sim ou não? Mas não importa as águas que ele mergulhasse, ele tinha que estar debaixo de uma palavra que o homem de Deus tinha liberado sobre a vida dele. Posso falar isso aqui? Às vezes você vem para a igreja pensando uma coisa e quando chega aqui é outra. Você é contrariado. E ainda que você saia daqui contrariado, se você obedecer a palavra de Deus, você vai arrebentar. Mesmo contrariado, eu nunca vi, irmão, alguém que é obediente sem envergonhado. Você pode sair daqui hoje contrariado, como Naamã saiu contrariado, mas se você decidir obedecer, mesmo contrariado, as coisas vão funcionar para você e vai dar certo no nome de Jesus. As coisas vão dar certo para você. Que você não está aqui para concordar, você está aqui para o quê? Obedecer. Eu não estou aqui para concordar, eu estou para obedecer. É por isso que tem gente que vive o milagre, tem gente que fica 10 anos na igreja e não vive nada. Vamos lá para encerrar? Eu encerro aqui. Capítulo 5, versículo 13.
Se você obedecer a palavra de Deus, mesmo contrariado, as coisas vão dar certo para você. Tem gente que diz: bispo, eu não concordo, olha isso, aquilo. Irmão, fica tranquilo. Ou você obedece, diga assim: ou eu obedeço e vivo o milagre, ou eu não obedeço e seja o que Deus quiser. O problema é meu. Versículo 13. Naamã saiu revoltado, sim ou não? Ele saiu furioso. Aí os servos dele olharam e disseram assim: olha só, mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Oh meu Deus! Se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Versículo 14. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou, conforme a ordem. Ele foi purificado e sua pele se tornou como a de uma. Aqui está o segredo de tudo. E o louvor pode subir. Uma coisa é você vir aqui e molhar as pontas dos dedos naquilo que você está aprendendo. Ah, meu Deus do céu, eu falo isso aqui ou não falo? Tem gente que vem para cá, tem gente que vem na quarta power, na quarta de poder, na quarta de milagre, na quarta da fé, e a pessoa ela só molha as pontas dos dedos naquilo que ela está aprendendo. Só que a diferença não está em você molhar as pontas dos dedos. Você tem que mergulhar de cabeça naquilo que você está aprendendo. Ou é tudo. Então a minha vida não vai mudar, meu cara. Não vai. Enquanto eu ficar só molhando dedo. Você já viu a pessoa quando ela quer entrar na piscina, mas ela está na dúvida? O que ela faz? Ih, está gelado, hein? Sim ou não? Então, enquanto eu ficar só molhando a ponta dos dedos naquilo que eu estou aprendendo, eu não vou sair do lugar, eu não vou viver um milagre. Agora, quando eu mergulhar de cabeça, você vai ver que as coisas vão começar a mudar para você. Amém? Uma coisa é você fazer do seu jeito, outra coisa é você fazer como a palavra de Deus determina. Uma coisa é fazer do seu jeito, a outra é de você fazer como a palavra de Deus determina. Então, meu caro, deixa eu dizer uma coisa para você que veio hoje aqui essa noite. Você tem que entender o seguinte: Deus não negocia aquilo que Ele decreta. Deus não negocia aquilo que Ele fala. Enquanto você quiser fazer do seu jeito, enquanto você quiser empurrar com a barriga, enquanto você quiser só molhar a ponta dos dedos, não mergulhar de cabeça, não vai mudar nada. Mas, meu caro, mesmo se você pegar essa palavra hoje, sair daqui contrariado e falar: bispo, a partir de hoje eu vou ter tudo para Deus, eu vou mergulhar de cabeça nessa fé, eu vou dar tudo de mim, eu vou para cima, vai ser tudo ou nada. Meu caro, eu digo para você que você vai estar pronto para o ponto certo do milagre na tua vida. Quando você mergulha de cabeça na fé, por isso daqui o tema dessa mensagem: mergulhe na fé. Quando você mergulha de cabeça na fé, quando você mergulha de cabeça nas quarta-feiras, quando você mergulha de cabeça e não fica questionando, mas você diz: eu vou obedecer ainda que seja tudo novo, mesmo que eu não entenda nada, mas como está escrito eu vou obedecer. É nessa obediência que Deus faz um milagre. É quando você diz assim: eu vou entrar de cabeça nas quarta-feiras, eu não vou mais perder os cultos de quarta-feira. Porque o que a gente tem falado para você? No domingo nós temos dado uma palavra mais de doutrina para o seu coração. Nós temos feito o quê? Discipulado você, convertido você. Mas na quarta-feira, por que o culto de quarta-feira está enchendo? Por que o culto de quarta-feira agora já praticamente não tem mais espaço na cadeira? Porque tem muita gente precisando de uma palavra de fé, sim ou não? Tem muita gente que está sofrendo derrota lá fora e está falando assim: poxa, mas esse Deus que eu sirvo é vitorioso, Deus não conhece derrota, eu só vivo de derrota em derrota, de vergonha em vergonha. Então foi o que Deus direcionou para a Adapt Church, amém? As quartas-feiras são quartas power, quarta de poder, quarta de fé. Você sair daqui, meu caro, para arrebentar, para passar por cima de tudo que vier à tua frente. Só que você não pode questionar. Eu preciso entrar no campo da obediência. Eu não posso ficar questionando, fazendo como Naamã, porque enquanto Naamã ficou questionando, ele foi curado. Não, teve que ter alguém para falar para ele o seguinte: ô Naamã, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Posso falar isso aqui?
quanta gente você conhece no satanismo, na macumba, que fazem coisas absurdas quando é pedida para eles. E a única coisa que Deus pede para você quando você entra aqui é obedecer. Você vai entrar na macumba, você vai ter que raspar a cabeça, o cara raspa, a mulher raspa. Você vai ter que ficar 7 dias trancado no quarto do roncó lá, para você se consagrar ao Espírito. A pessoa vai, aí vem aqui a pessoa dentro da igreja e fala assim, você só tem que obedecer. A pessoa diz, não, é muita coisa. Então, meu caro, deixa eu te dizer uma coisa. Você quer que as coisas mudem para você? Você tem que mergulhar de cabeça. Quarta-feira você tem que falar o seguinte: a partir de hoje nada vai me segurar dentro de casa, porque quarta-feira vai ser o meu pacto com Deus. Eu vou toda quarta-feira naquele lugar, eu vou mergulhar de cabeça, e não importa o que sair daquele altar, eu vou obedecer, eu não vou ficar questionando, ou é tudo ou é nada. Acabou. Acabou. O problema de muita gente é isso. A pessoa fica questionando, fica perguntando. Então é na obediência que Deus vai fazer um milagre. Mergulhe fundo, meu amigo, mergulhe fundo, não importa o quanto você tenha que mergulhar. Não pare, não desista, continue obedecendo e fazendo do jeito de Deus. Se Deus tivesse te pedido algo mais difícil, você não faria? Quantas pessoas, irmão, estão fazendo coisas absurdas lá fora e estão correndo risco, mas Deus só quer que você obedeça. Agora abre para mim, filho, para a gente encerrar, versículo 15, capítulo 5, versículo 15. Eu encerro aqui. Olha só, presta atenção nisso. Então Naamã e toda a sua comitiva, depois dele ter sido curado, voltaram à casa do homem. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse: agora sei que não há Deus nenhum em outro lugar senão em Israel. Ei, o cara se converteu. Ele era um pagão, irmão. Ele era um pagão. E detalhe, o pagão que chegou disposto diante da presença de Deus em sacrificar. Ele falou: não importa que eu tenho que sacrificar, mas eu quero que Deus me restaure, que Deus me cure. Aí ele vive um milagre e diz assim: não existe senão em Israel. Aí ele diz assim: ó, por favor, aceita o presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceito o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Irmão, de fato esse cara mergulhou na fé. Ele falou: eu não vou morar em Israel, mas eu vou levar 2 juntas de saco de terra dentro de um cavalo aqui num boi, para eu poder adorar naquela terra. O cara mergulhou na fé. Ele falou assim: a partir de hoje é tudo ou é nada. Se você quer que Deus mude a sua história, você precisa, meu irmão, se entregar 100% a Ele. Não tem negócio, não tem acordo. Não dá para você estar com um pé aqui dentro e outro pé lá fora esperando que Deus te abençoe. Ou tua vida pertence toda a Ele, irmão, ou não há acordo. Ou você, irmão, obedece o jejum que está sendo estabelecido para toda a igreja, ou você está fora daquilo que Deus tem para fazer nesse lugar. Ou é tudo ou é nada. Então não dá para Deus te abençoar 100% se Ele só tem 99% seu. Você tem que mergulhar de cabeça. Diga: mergulhar de cabeça. Sabe o que é mergulhar de cabeça? É mergulhar no mundo invisível da fé. É você crer com todas as forças. Tem pessoa que um dia... Posso falar isso aí? Tem pessoa que um dia está aqui, no outro está na Sarando, no outro está na Metodista, no outro está lá na Assembleia de Deus, no outro está lá. Ela tem um pouquinho de cada coisa, irmão. Ela não decide o que ela quer. Ela não decide o que ela quer, ela não está determinada, ela não está focada em alguma coisa. Então, para Deus mudar a sua vida, você tem que estar na mão dEle, meu irmão. Deus, eu estou aqui, ó, 100%. Diga comigo: 100%. Se você estiver na mão de qualquer um, Ele vai esperar você se decidir. Então, meu caro, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui nós não temos essa cultura: bispo, eu vou lá visitar a igreja A, visitar a igreja B. Olha, vai ter um pregador tão fofinho lá, bispo, nós vamos lá porque eu amo. Ô bispo, o senhor me abençoa para ir lá? Filho, eu te abençoo para você ir em qualquer lugar. Eu não sou carcereiro de ninguém. Aqui não tem chave para prender a vida de ninguém. Você é livre. Diga: eu sou livre.
Só que enquanto você está caminhando, uma vez ali, uma outra aqui, outra aqui, outra aqui, irmão, você não está na mão de ninguém. Então você tem que saber o que você quer. Deus está esperando você se decidir. Ou é tudo, isso aqui é muito forte. Ou é tudo, ou é nada. Você que está casado aí, irmão, você quer 100% de fidelidade da tua esposa e do teu marido, sim ou não? 99,9 serve? Não? E por que com Deus você acha que vai ser diferente? Então, meu caro, deixa eu dizer isso para você. Deus está esperando você se decidir. Tem muita gente que chega aqui nessa igreja pela primeira vez e não entende muita coisa. Mas a pessoa, quando crê e obedece, Deus abençoa a vida dela. Tem um rapaz que me procurou hoje, não vou falar o nome aqui para preservar a pessoa, mas ele falou assim: bispo, eu trabalho no pesado. Eu trabalho no pesado, eu pego o peso, meu trabalho é cansativo, né, filho? É cansativo. Mas eu falei para Deus assim: eu não vou fazer um sacrifício que não me custa. O cara tirou o almoço do jejum. O cara trabalha no pesado. Falou: meu horário é meio-dia para almoçar. Eu só posso comer alguma coisa depois das 4 horas da tarde. Eu pergunto para você: não tem como Deus não honrar uma fé dessa? Nem batizado é ainda. A pessoa está chegando agora. Aí tem pessoa que está 10 anos dentro da igreja falando: bispo, desculpa a expressão vulgar que eu vou usar aqui, mas a minha vida está uma miséria. Aí eu pergunto para você: como é que está a tua vida de obediência para Deus? Se coloque de pé. Nessa noite, meu caro, minha amiga, ore para mim. Você precisa tomar uma decisão. Ou você está 100% na mão dele, ou você não está na mão dele. Você tem que fazer como Naamã. Você tem que se despir, tem que ser humilde. Você tem que se despir. Naamã, para descer nas águas do Jordão, ele teve que tirar suas vestes. Ei, tira suas vestes, tira seus títulos, se esvazia de tudo. Se esvazia de tudo. Entra no caminho da humildade, da obediência. Sabe uma coisa, irmão, que eu amo dentro dessa igreja aqui, Deus tem nos honrado por causa disso, é porque aqui, irmão, quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro senta na mesma cadeira. Aqui não tem cadeira cativa para ninguém. Aqui não tem essa conversa de fulano vai ter mais do bispo porque dizima mais, porque dizima menos. Não, aqui todo mundo é igual, aleluias. Aqui não tem essa conversa, irmão. Já começa pelas cadeiras, todo mundo senta igual. Não tem lugar para ninguém sentar de prestígio. Pessoas que estão chegando agora têm acesso ao pastor do mesmo jeito que pessoas que têm há 10 anos. Agora a diferença, bispo, qual que é a diferença? Eu tenho que estar na mão de Deus. Eu tenho que me despir. Não importa, meu irmão, o carro que você parou lá na frente. Naamã era poderoso, Naamã tinha títulos, Naamã era general. Mas quando chegou na presença de Deus, ele teve que se despedir de tudo aquilo com humildade e obediência. Amém?